Pessoal, então vamos lá para o vídeo 2, né? Esse vídeo 2 é apenas para passar para vocês as instruções sobre a nossa revisão. Então, eu comentei um pouquinho no primeiro vídeo, né? Que essa revisão ela vai ser dividida em duas partes. Eu procurei, pessoal, fazer de uma forma bem simplificada, beleza? Eu sei que agora no fechamento, né, vocês têm aí diversos compromissos com cada disciplina. Porém, eu estou adiantando a minha revisão, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, nós não tivemos a parte de aula prática, né, não teve como fazer, então nós vamos substituir esse período que falta aí com a revisão. Eu vou adiantar essa revisão. A revisão, a, a, deixa eu só usar aqui uma folha em branco, só para me explicar para vocês. Então, a nossa revisão, ela vai ser dividida em duas partes. Então, revisão. Parte 1. A parte 1 da revisão são 5 questões. 5 questões. Essas 5 questões valem 4 pontos. Valor 4 pontos, ok? Então, a parte 1, que vai ser passada hoje para vocês, ela vale 4 pontos. Então, isso aqui é hoje, né? A segunda parte, a parte 2 da revisão, ela será passada na próxima aula. Então, parte 2 também será composta por 5 questões, também com valor de 4 pontos. Então, essa segunda parte da revisão, ela vai ser passada para vocês na próxima aula. Pessoal, Wesley, mas por que você não passa de uma vez e entrega tudo para a gente? Não, pessoal, não vou fazer isso, por quê? Senão sobrecarrega, aí eu começo a ter problema com reclamação. Sei que todos, não são todos que fazem isso, mas sempre tem aquele que reclama, né? Então, para que eu não tenha problema em relação a isso, espero não ter, eu tentei fazer de uma forma bem simples para vocês aí, que eu também entendo que a rotina de vocês ao longo da semana, muitos de vocês aí trabalham e tem uma rotina pesada, cheia de compromisso, então é exatamente pensando nisso também. Então, 5 questões no valor de 4 pontos. Vocês vão me enviar essas questões do mesmo jeito que nós temos feito. Vocês vão me enviar até a próxima semana, antes da aula. Então, na próxima aula, eu vou corrigir, essas questões com vocês. Eu vou corrigir isso aqui na próxima aula, tá? E vou passar as outras, a segunda parte, beleza? Para que na semana aí, para que na semana mesmo de revisão, eu consiga fazer a correção dessa segunda parte aí. Aí nós vamos conseguir completar a nossa revisão. Beleza, pessoal? Então, entendido aí? Qualquer dúvida também pode enviar para mim, beleza? Que eu respondo aí para vocês. Bom, então vamos lá. As 5 questões referentes à aula de hoje, eu coloquei aqui para vocês, ó. Então eu coloquei, né? Atenção, né? Revisão ela terá 2 etapas de 5 questões. Essa é a primeira etapa. Corrigindo aqui, ó, o valor aqui está errado, tá? Vou fazer a alteração. O valor aqui é 4 pontos, que eu tive que rever, né? Essa avaliação aí. Então, fala assim, avaliação, distribuição de pontos, né? Então, esse aqui é 4 pontos, tá? Eu vou corrigir esse arquivo aí que eu fiz, mas no vídeo aqui já fica ok. Então, 4 pontos que vale essa atividade. Eu vou corrigir esse arquivo que está lá na plataforma, né? Que aí quando você acessar já vai estar certinho já, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão é sobre o transporte de azimuth. Então, o que vocês vão fazer nessa questão aí? Vocês vão voltar, quem tiver dúvida ainda, na aula sobre azimuth. Sempre, pessoal, a referência de vocês tem que ser a plataforma. Porque lá na plataforma
tá tudo organizado por semana, por sequência de conteúdo. Então, se você abrir a plataforma lá na matéria de topografia, você já vai ver em qual semana que está a aula sobre azimuth. Aí tem lá as questões, tem correção, tem os vídeos, tem todo o material lá que nós utilizamos aí nas aulas, ok? Então, olha só, vocês irão utilizar o azimuth. Veja bem, ó, só puxar aqui um pouquinho. São 4 pontos. Então, nós temos, ó, ponto A, ponto B, C e D. 4 pontos. Lembrando que o ponto de partida, que é o ponto A, já tem o azimuth calculado, beleza? Ó, azimuth de A, ele já está calculado. Então, o azimuth de A para B já está pronto, ok? Então, vamos supor, nós temos aqui o ponto A, né? Já tem aqui o azimuth calculado, que é esse aqui, já está pronto. Então, saindo do ponto A, parte em direção ao ponto B. Aí, no ponto B, você vai ter o ângulo interno. Aí, ele aqui, ó, 70 graus, ó. 70 graus, o ângulo interno de B. Então, 70 graus, deixa eu só apagar aqui. Esses 70 graus aí de B, você... Olha só, se a gente traçar uma linha aqui, ó, vai dar 90 graus. Então, 70 está um pouco mais para cá, né? Um pouco antes aqui, ó. Beleza? Então, você vai fazendo dessa forma aí e traçando o desenho de acordo com esse ângulo. De acordo com esse ângulo aqui, ó. Ok? Então, este ângulo já está aqui, ó. Qual que é a fórmula que você vai utilizar? Você vai utilizar a fórmula, eu já deixei ela aqui para você, ó. Então, o azimuth que você precisa calcular, ele é igual aqui, o azimuth anterior, né? Então, o de A já está calculado, você vai calcular o de B. Então, azimuth de AB já está ok, tá aqui o valor, né? Então, azimuth de BC é igual ao azimuth anterior, no caso, né? Azimuth de A. Então, azimuth anterior aqui, azimuth de A, mais 180 graus, menos o ângulo interno do ponto atual. Qual é o ponto que você está? Neste caso aqui, é o ângulo interno de B, que é esse valor aqui, ó. Ok? Aí você calcula o azimuth desse ponto. Depois faz para o C, para o D, e aí fecha no A. Ok? Então, a primeira atividade é o cálculo e transporte de azimuth, que é uma revisão, né? Adiantando, nós vamos ter questões dessa matéria na prova, então por isso, né, aqui para revisar, para tirar as dúvidas, para relembrar. Depois, na próxima aula, eu vou corrigir, vou detalhar isso com vocês. Dúvidas também mandem para mim. E aí, olha só, depois que você fizer o cálculo, aí você faça a representação do croquis, do desenho, né? O que eu comecei a fazer aqui, ó, tracei de A para B, depois de B para C, de C para D, obedecendo esses ângulos internos aqui, ó, igual nós fizemos aí em outras atividades. Ok, pessoal? Então aí está a instrução para a questão de número 1. Vamos agora, as outras questões, elas não são de cálculo não, elas são de conceituais mesmo, ó. 2. Sobre os conceitos básicos de nivelamento, responda. Qual a necessidade da aplicação do nivelamento topográfico na obra de edificações? Aí vocês, dentro do que nós estudamos, dentro daquilo que eu falei para vocês sobre a utilização, a importância do nivelamento, vocês vão usar esses conhecimentos para poder responder. E os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo do curso de edificações, né? Aponte 3 motivos fundamentais dentro de uma visão técnica. Então, ou seja, dentro de uma visão técnica, cita para mim 3 motivos que justificam a necessidade do nivelamento topográfico. Aí vamos lembrar, né, pessoal? Uma obra que ela começa desnivelada, o que pode acontecer com essa obra, né? Então, planejamento, projeto, custo com os materiais, retrabalho. Então, vocês têm uma série de exemplos aí que podem ser citados na letra A. Vamos à letra B. Quais os instrumentos e os equipamentos utilizados para efetuar o nivelamento topográfico?
aí vocês vão voltar e consultar isso aí, ou na apostila, né? Ou relembrando aí das aulas, volta lá e consulta lá, beleza? O que significa o RN no processo de nivelamento? Né? Qual que é o significado do RN? Eu não vou detalhar isso agora, vou deixar você, né, ver aí, porque é exatamente nesse momento que surgem as dúvidas. Se eu ficar respondendo tudo também, aí na hora da prova você não vai lembrar, beleza? Então, deixar para mim comentar e detalhar isso no dia que eu for fazer a correção. Durante as primeiras aulas de nivelamento, falamos sobre a altura do instrumento. Então, o que é essa altura do instrumento? Para que ela é utilizada? Então, volta lá na aula de nivelamento, dá uma olhada lá. Qual a diferença de nivelamento simples e composto? Então, tem todo o material aí na plataforma para você responder essas questões, beleza? Então, quem quiser mandar hoje pode mandar, já fizer e quiser mandar pode mandar. Quem não mandar atividade hoje, tem até a próxima aula para enviar aí antes da aula, tá? Porque eu vou começar a correção, aí depois que eu corrigir, não tem necessidade de enviar para mim. Aí vai ficar para você mesmo estudar só para a prova, beleza? Já não vai ser mais avaliativa depois da correção, não, ok? Então, pessoal, não deixa para a última hora, porque de última hora surgem muitos imprevistos, muitos compromissos, muita coisa às vezes para fazer de última hora, aí não dá tempo de você fazer a atividade. Então, separa um tempinho aí ao longo da semana, ou durante a aula de hoje mesmo, para você fazer essa atividade. Beleza, pessoal? Então, até mais, encerramos aí. Qualquer dúvida, manda para mim aí, beleza? Então, até mais aí.